Amados irmãos, eu gostaria inicialmente de convidá-los para que abram as suas Bíblias num trecho que eu não combinei nada com ninguém. Não falei com ninguém. Mas o Senhor pôs no meu coração ontem. Eu estava preparando uma mensagem da Palavra de Deus, quase pronta, e o meu coração não ficou. Eu falei com a Silvana, falei, tá tão difícil de eu trabalhar e buscar a Palavra do Senhor nesse texto. E lutei, e foi o dia de ontem, né? Foi o dia de ontem, assim. Aí eu parei, orei ao Senhor, pedi ao Senhor, então me dá, Senhor, a palavra. Se não é essa que não chegou até mim, o Senhor me dá a palavra. E o Senhor me deu a palavra. E eu quero pedir para a amada igreja abrir as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, versículos 33 a 36. Romanos 11, 33 a 36. E depois entraremos no capítulo 12, versículos 1 e 2. Glória ao nome do Senhor. Isso prova que o culto a Deus não é feito pelo nosso querer, mas conforme o Espírito Santo nos dirige. Aqui está a prova do Espírito Santo de Deus dirigindo a nossa reunião dessa noite, para que os nossos corações estejam colocados na presença do Pai, que haja um verdadeiro culto ao Senhor. Deixa tudo lá fora, deixa qualquer problema, qualquer coisa que esteja martelando aí, perturbando, vem para cá e coloque-se na presença do Senhor. Então, o Senhor colocou no meu coração esta parte da palavra de Deus que leremos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Vamos repetir? A ele seja a glória para sempre. Amém. Bendito é o nome do Senhor. O capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Bendito é o nome do Senhor. Pode tomar os seus lugares. Queridos irmãos, que o Senhor fale aos nossos corações com relação a esse assunto que Ele nos deu. Eu fiquei tão feliz, tão alegre, e pensando e meditando, Senhor, agora eu entendi por que não era aquela mensagem.
A Silvana falou assim, mas você não está conseguindo mesmo? Não, não estou conseguindo, está difícil. E não foi coisa de meia hora, não. Se não me engano, foi quinta e sexta-feira. Não é? Quinta e sexta-feira. E eu parava, eu orava, eu saía, bebia uma água, ia tomar um café com a Silvana e estava ali lutando e não. De repente eu falei, acho que o Senhor não quer que eu fale essa mensagem. Então, Senhor, me dá a palavra. Romanos 11. Romanos 11, 33 e 36. Antes de falar no capítulo 12, versículos 1 e 2. O Senhor me mandou repetir esse hino de adoração ao Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Adoremos ao Senhor, louvemos o nome do Senhor, exaltemos o nome do nosso Deus. Mas veja bem, meus queridos irmãos, não é raro no meio do evangélico, principalmente no meio pentecostal, a ocorrência de alguma divergência entre o que se entende por algo espiritual e o que é racional. Parece que muitas pessoas não entendem, ou é espiritual ou é racional. Racional não se mistura com o espiritual. Isso não é verdade. A palavra de Deus está nos dizendo. Porque Deus nos fez racionais. E fundamentalmente racionais para a glória do seu santo nome. É por isso que nós cantamos que é tudo para Ele. O racional tem que ser empregado para a glória do nosso Deus. Então, vamos ver que esses conceitos não estão em áreas antagônicas, não estão em áreas distintas, não são conceitos que se excluem reciprocamente, meus queridos irmãos. A causa dessa reação exclusivista está na incompreensão causada por uma religiosidade que não faz bem. Nós não estamos aqui na casa do Senhor por uma questão de religiosidade. Qual é a sua religião? Eu não estou preocupado com a nossa religião, porque nós não nos reunimos por religião. Hoje está provado aqui. Nós nos reunimos para glorificar o nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor eternamente. Então, vamos lá. O mesmo apóstolo Paulo ensina que todo culto seja prestado a Deus decentemente e com ordem. Ora, ninguém pode fazer nada decentemente e com ordem se o raciocínio não estiver empregado. Não é? Às vezes eu fico alarmado, os irmãos talvez também, ficamos alarmados com certas coisas que nós vemos hoje, que por aí se chama de culto, e não há nenhuma decência, não há nenhuma ordem, parece que é uma confusão geral. O nosso Deus não é Deus de confusão. Temos que apresentar então nosso culto a Deus decentemente e com ordem. Paulo escreveu isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14 e versículo 40. Na epístola aos Romanos, e não só nessa epístola, o apóstolo Paulo nos dá um verdadeiro curso sobre o que é um culto racional. O que é um culto racional? Glória ao nome do Senhor. Do culto racional resulta o quê? Do culto racional resultam a decência e a ordem. Bendito é o nome do Senhor. Seria bem proveitoso que todas as igrejas de nossa época se despertassem. Para quê? Para perceber o valor de uma reflexão sobre o ensino de Paulo quanto ao culto. Bendito é o nome do Senhor. Antes de nos prender a essa maravilhosa instrução de Paulo,
A cada crente e também à igreja, de um modo geral, convém a gente meditar na importância de dois expressivos servos de Deus no ensino doutrinário para a igreja de Cristo: Pedro e Paulo. Vamos lembrar um pouquinho deles dois, Pedro e Paulo. Como com eles dividem-se as águas marcadoras de um cristianismo entre judeus, com Pedro, e um cristianismo entre os gentios, com Paulo. Dois marcantes do Evangelho de Cristo. Pedro anunciando o Evangelho entre os judeus e Paulo, escolhido, separado por Deus para anunciar a sua glória, o seu Evangelho entre os gentios, que somos nós. Então veja, Pedro viu a glória de Deus quando o Senhor ainda estava entre os homens, na transfiguração. Na transfiguração, os irmãos sabem muito bem esse trecho. Oh, Pedro ficou encantado, maravilhado daquilo que ele viu, da glória do Senhor Jesus. Paulo viu a glória do Senhor no céu, quando ele foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas que disse que nem é conveniente dizer entre nós. O Senhor escolheu esses dois homens, aquele, Pedro, para levar aos judeus, Paulo, para nos trazer a mensagem salvadora do Evangelho. Por causa do trabalho de Paulo, aqui estamos, então, reunidos para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, meus irmãos, foi convocado por Jesus quando o Senhor estava iniciando o seu ministério terreno. Ele foi chamado para ser evangelista e pastor no contexto do seu próprio povo. Bendito é o nome do Senhor. Pedro viu a glória de Cristo, como eu disse, na transfiguração. O apóstolo Paulo foi convocado por Jesus quando o Senhor já havia cumprido o seu ministério. O Senhor já havia subido ao céu, já tinha cumprido o seu ministério nesta terra. E aí, então, Paulo foi chamado para ser evangelista e pastor no contexto de um povo cuja cultura era diferente da dele, a cultura dos gentios. Ora, meus queridos irmãos, quem não era povo? Quem não era povo? Éramos nós, os gentios. É o que Pedro diz na primeira carta, capítulo 2, versículo 10. Vocês não eram povo, mas agora são povo, pela misericórdia do Senhor. Ele nos buscou, Ele nos tirou das trevas, Ele nos tirou do afastamento de Deus, trazendo-nos para a luz maravilhosa da sua graça. Bendito é o nome do Senhor. Paulo exerceu seu ministério fora de Jerusalém, anunciando o evangelho entre pagãos, adoradores de deuses estranhos. Que coisa! Que maravilha! Nós lá fora, adorando deuses estranhos, afastados do Senhor Deus, longe da salvação, mas o Senhor enviou o seu servo e falou: vai e anuncia para eles também. Bendito é o nome do Senhor. Nós somos gratos a Deus por isso. Por isso é que dizemos que para Ele e por Ele são todas as coisas. Por esses dados, queridos irmãos, que eu falei, nós podemos glorificar a Deus especificamente pela conversão daquele religioso intransigente, perseguidor, Saulo de Tarso. Porque por aquela conversão, o Senhor tornou manifesto um propósito divino. Qual o propósito divino? Efetivar a universalidade da igreja. Agora,
não tem grego nem judeu. Todos são agora chamados ao Evangelho de Cristo Jesus para louvar e adorar o seu santo e bendito nome. Jesus, no Evangelho de João, profetizou: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também as devo conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. João capítulo 10, versículo 16. O Senhor Jesus estava lá entre os judeus, anunciando as boas novas, fazendo a obra do Pai ali, caminhando para a cruz. Estava ele ali, mas ele pensava em mim, ele pensava em você. Há um hino que diz isso: ele pensava em mim, ele pensava em ti, meu irmão. Imagine Jesus lá falando com os judeus e ele talvez olhando para aqueles homens religiosos, dizendo: eu vim buscar vocês, mas há outros ainda que não são desse aprisco, mas eu vou buscá-los para que todos formem um só rebanho e tenham um só pastor. Glória ao nome do Senhor. O Senhor é exaltado por causa disso. A partir dessa compreensão que nos é dada pelo Espírito Santo, a recomendação paulina contida na Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, deve necessariamente ser assumida pela igreja de todos os tempos, especialmente a igreja da nossa geração. Romanos capítulo 12 e versículos 1 e 2 deve sempre estar diante de nós, deve sempre estar chamando a nossa atenção. O hebreu de Hebreus, Paulo, agora revestido de poder do Espírito, afirma com singeleza de coração: eu mesmo, irmãos, quando me dirigi a vocês, não fui com um discurso eloquente, nem ostentando sabedoria para vos anunciar o testemunho de Deus, porquanto decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Paulo, o judeu erudito, instruído aos pés de Gamaliel, um doutor da sua época, e além disso, intransigente na sua religiosidade, porque Paulo era fiel ao judaísmo. Ele era fiel, tanto que se tornou perseguidor dos cristãos, tanto que ele consentiu na morte de Estevão e de outros. Mas, onde abundou o pecado, a graça superabundou. Eu sou testemunha disso. Você é testemunha disso também. Onde abundou o nosso pecado, a graça do Senhor superabundou e Ele nos trouxe, independentemente daquilo que nós somos materialmente, socialmente. Isso não interessa não para o Senhor Jesus. Por isso Paulo não foi lá entre os coríntios para mostrar a sabedoria que ele tinha. Ele falou, eu não vim aqui mostrar isso não. Eu vim aqui falar do poder de Deus. Por isso que ele disse, eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória ao nome do Senhor. Embora Paulo fosse um erudito em seu tempo, ele se dispôs a sobrepor ao seu preparo intelectual a mensagem salvadora da cruz de Cristo. Glória a Deus. O que nós devemos ter em nossa mente? A mensagem salvadora da cruz de Cristo. O 4º e o 5º versículos subsequentes dão conta dessa disposição apostólica, da disposição de Paulo, quando ele disse,
minha mensagem e minha proclamação não foram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração de poder do Espírito, para que a sua fé não se fundamentasse em sabedoria humana, mas em poder de Deus. Glória ao nome do Senhor. Às vezes nós vemos algumas lideranças por aí que buscam justificar a sua própria preguiça intelectual, valendo-se erroneamente dessas palavras de Paulo. Não, Paulo disse que ele não estava lá para mostrar o seu conhecimento, a sua sabedoria, porque tudo isso é bobagem, meus irmãos. Não, Paulo não falou isso. Paulo não abriu mão daquilo que ele conhecia intelectualmente. Ele apenas não colocou esse conhecimento humano acima do poder de Deus que se manifestava na pessoa dele. É o que nós devemos fazer. Vamos continuar. Então, veja só, ele optou não por uma falta de preparo pessoal, não desprezando necessariamente aquilo que ele conhecia, mas pondo o poder de Deus acima de qualquer coisa que ele soubesse ou dominasse. É isso que temos que fazer. Jamais nós podemos fazer a obra do Senhor relaxadamente. Ah, mas Deus não precisa de muita coisa. Que isso, meu irmão? Como é que Deus não precisa de muita coisa? Ele te deu tanta coisa e ele não precisa de muita coisa. Ele não precisa da sua dedicação. Ele não precisa do seu preparo. Sim, ele precisa do nosso preparo. Jeremias 48:10 diz o quê? Maldito o homem que faz as coisas do Senhor relaxadamente ou sem cuidado. Graças a Deus eu vejo aqui na igreja um cuidado pelas coisas de Deus. Aqui ninguém vem fazer relaxadamente as coisas de Deus e Deus abençoa essa igreja por causa disso. Todos nós estamos voltados ao trabalho do Senhor, a fazer aquilo que agrade a Deus. E Deus não se agrada de qualquer coisa. Portanto, parabéns aos irmãos, parabéns à nossa igreja que se preocupa em oferecer o melhor ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus. É por isso que Paulo diz, não é? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresente o seu corpo em sacrifício vivo. Mas o que significa isso? Apresentar o meu corpo em sacrifício vivo ao Senhor. Isso significa cultuar ao Senhor Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Mateus 22:37. O nosso culto a Deus sempre deve ser prestado de maneira reverente, consciente, independentemente das nossas necessidades humanas. Porque às vezes a gente deixa de prestar um culto reverente e consciente ao Senhor porque nós temos uma dificuldade. Eu tenho uma conta para pagar amanhã. Eu não estou muito bem de saúde. Eu tenho um problema no emprego. Eu não estou muito disposto hoje. Eu vou à igreja, mas o quê? Você não pode misturar. Dar a Deus o que é de Deus. Dar a Deus o que é de Deus. E é porque nós temos problemas é que devemos louvar e bendizer o nome do Senhor.
Porque nós não devemos estar apegados às coisas desse mundo. Isso aqui tudo é passageiro. Eu sei que as dificuldades castigam. Claro, eu tenho tantas, não é? As dificuldades castigam, mas não estamos olhando para isso. Nós estamos olhando para o dia glorioso, quando estaremos com Cristo eternamente. Amém. Glória ao nome do Senhor. Apresentar, então, o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, esse é o culto. Na harpa cristã, há um hino que talvez vocês conheçam, que bem expressa essa necessidade. É o hino 5 da harpa cristã, que diz assim: Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor. Espírito, alma e corpo oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira em oblação de amor. É o que diz o hino. O que nós estamos fazendo aqui? O que devemos fazer aqui? Senhor, nós oferecemos o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito a ti, Senhor. Tu és dono de todas as coisas. Por isso nós dissemos que todas as coisas são para Ele e por Ele eternamente. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Apresentar o corpo, mas apresente um sacrifício santo. Que apresentem o seu corpo em sacrifício santo. O que é sacrifício santo? O que é santidade? A santidade, meus irmãos, implica absoluta separação daquilo que não é divino, daquilo que não é sacro, que é profano. Isso é ser santo. O santo afasta o profano e se preocupa com o que é sacro. Isso é santidade. Santidade não está no jeito de vestir, no cabelo, na barba, no bigode. Não, isso não é santidade. Isso não é santidade. A santidade é a maneira como você vive o seu dia, a sua semana, a sua vida na presença do Senhor. E quando for tentado para alguma coisa que não está no caminho da santidade, você precisa reagir e dizer: não, eu estou no caminho da santidade. Eu estou no caminho da santidade. Oferecer o meu corpo em sacrifício santo. Bendito é o nome do Senhor. Por quê? Porque Deus exige, Ele diz: sejam santos, porque eu sou santo. Sejam santos, porque eu sou santo. Eu já vi gente dizendo assim: sejam santos como eu sou santo. Não, o Senhor não falou como eu sou santo, porque nós não seremos jamais santos como Ele é santo. Nós somos santos, devemos ser santos, porque Ele é santo. É uma relação de causa. É por causa disso, porque Ele é santo, nós temos que ser santos para estarmos na presença dEle. Santifiquemo-nos cada vez mais. Busquemos ao Senhor. Muito bem, queridos irmãos. E outra coisa, o Senhor não abre mão disso. O Senhor não abre mão disso. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Pode vir à igreja? Pode. Pode cantar, pode tocar, pode pregar, pode fazer qualquer coisa. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Agora, queridos, santidade não é pieguice. Santidade não é pieguice. Não. Santidade não é isso. Muita gente pensa que é, né? Eu sou santo. Não é isso, não. A santidade é você não se encaminhar para as coisas que não agradam a Deus. Santidade, nesse aspecto, é muito mais fácil do que muita gente pensa.
Eu não consigo a santidade, irmão. Então ore e estude a palavra de Deus. Afaste-se das coisas que não agradam ao Senhor. Muitas coisas que não agradam a Deus são colocadas no nosso caminho. O inimigo coloca um monte de coisa que não agrada a Deus, para ver se você pega. Para ver se você pega. Mas você está guardado pelo Espírito Santo de Deus. E você fala, não, eu tenho que ser santo, porque Deus é santo. Só assim eu posso estar na presença do Senhor. E Deus mesmo disse o quê? Eu desprezo as suas festas religiosas. Eu não suporto as suas assembleias solenes. Afastem, pois, da minha pessoa o som dos seus cânticos, porque não ouvirei a melodia dos seus instrumentos. Está se referindo a um culto. Olha só, meus irmãos, culto que é festa religiosa, que é uma assembleia solene, mas com cânticos e instrumentos, orquestras, coros, e o Senhor diz, afastem isso. Eu não tolero, eu não quero isso, eu desprezo isso. Que coisa triste. Por que desprezas, Senhor? O Senhor despreza porque Ele disse, sejam santos, porque eu sou santo. O que nós oferecemos ao Senhor tem que ter santidade. Apresente um culto com inteligência e sabedoria. Apresente um culto a Deus com inteligência e sabedoria. Isso significa demonstrar que se ama a Deus conforme Ele determina, ou seja, que se ama a Deus plenamente. O Senhor nos criou como seres pensantes, dotados de volição, dotados de querer. O Senhor nos deu cada coisa maravilhosa, a capacidade de escolha e a capacidade de decisão. O Senhor deu a cada um de nós. Nós temos o poder da escolha. Lembro-me agora, quando Josué disse ao povo, escolham vocês a quem vão servir, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolha. Escolham hoje a quem vocês querem servir, é o que o Senhor nos diz, porque precisamos apresentar sempre um culto com inteligência e com sabedoria. Glória ao nome do Senhor. Ainda que o homem tenha caído por causa do pecado, a misericórdia do Senhor não o transformou num ser incapaz. Não. Adão pecou, foi tirado do Éden, mas Deus não tirou dele a capacidade de raciocinar, de pensar e de decidir o caminho a escolher. Haja vista Caim, não é? Caim não gostou daquele evento da oferta, decidiu matar o irmão dele. Mas Deus falou o que para Caim? É você quem sabe. Está diante de você o bem e o mal. Se você escolher o bem, é para você. E se escolher o mal, está diante de ti. Olha, o Senhor não podia falar assim, Caim, não faz isso não que eu não quero. Não é? E Caim ia dizer, Deus é pai, né? Ele falou assim para mim, não fazer isso, né? Não agredir o meu irmão. Deus é pai. Ainda bem que ele falou isso para mim. Não, Deus responsabiliza a gente. Está aí, A e B. Você escolhe. Mas sempre avisa. Se você escolher o bem, é para você. Se escolher o mal, a recompensa é sua.
Mas não é isso mesmo que acontece com a humanidade? Nós estamos vendo a humanidade dividida em dois: aqueles que vão procurar o bem, nós que estamos entre os que estão buscando o bem, buscando a glória do Senhor, buscando a presença do Senhor, mas tanta gente, infelizmente, quer o mal, o mal, o mal. Quanto pior, melhor para eles. É escolha. Nós temos simplesmente que alertar e dizer para eles: olha o que você está escolhendo. Olha o que você está escolhendo. Se você escolheu o bem, glória a Deus, é para isso. Se você escolher o mal, você será responsabilizado, porque Deus te deu o poder da escolha, da volição. Glória ao nome do Senhor. Então, nós precisamos prestar um culto com inteligência, com sabedoria. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. O Senhor nos fez inteligentes. O que o salmista disse com relação a isso? Ele disse assim: Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, a minha alma o sabe muito bem. Isso é inteligência e sabedoria para louvar o nome do Senhor. Bendito é o nosso Pai. Ora, resumindo então, nós devemos cultuar a Deus de todo o nosso coração. Cultuar ao Senhor de todo o coração. Por quê? Porque o coração é o órgão vital. Dele emana a vida que nos é garantida por Deus. Sem o funcionamento do coração, o cérebro, a mente, se apaga. Então, precisamos usar o que Deus nos deu, a vida, o coração, para apresentar o nosso culto a Deus. Graças a Deus pela nossa vida, porque a nossa vida é mantida por Ele. Graças a Deus por isso, cultuemos a Deus de todo o nosso coração. Devemos cultuar a Deus com toda a alma. Cultuar a Deus com toda a alma, porque a alma, a psique, a mente do ser humano. A alma é a sede do intelecto, a alma é a sede do que você pensa, do que você equaciona, do que você decide. A alma tem que ser colocada para louvar ao Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor, foi o que Maria falou. Davi, o salmista, falou muito também do louvor que vem da alma. Bendito é o Senhor. Da alma provém a nossa sensibilidade emocional e dela também as nossas emoções. E devemos então pegar tudo isso, todo o coração e toda a alma para louvar, para cultuar o Senhor. Devemos cultuar com todo o entendimento, porque o entendimento é a faculdade de se avaliar e de julgar e de opinar. O entendimento conforma, molda a nossa cosmovisão. A correção ou o erro resultam do bom ou do mau entendimento. Então, todo o nosso entendimento, toda a nossa maneira de pensar, de raciocinar, de entender, coloquemos diante do Senhor nosso Deus. Devemos cultuar a Deus com toda a força. Devemos cultuar a Deus com toda a força, porque a força é o grau de intensidade com que alguém se dedica.
Isso é a força, o grau de intensidade. Louvemos ao Senhor com intensidade de coração. Não louvamos o Senhor como quem está desanimado, como quem está caindo. Porque o Senhor não aceita um louvor assim, mas um louvor com toda a força. Louve ao Senhor de todo o coração, louve ao Senhor de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Que o Senhor nos ajude a que nós possamos louvá-lo sempre, cultuá-lo com toda essa gratidão de coração. Ó profundidade das riquezas de Deus! Ó profundidade da sabedoria do Senhor! É isso que devemos admirar. Admirar a beleza do eterno Deus e nos curvar diante dela. E nos curvar. Muita gente quer um Deus para suprir os seus pedidos, as suas requisições. Senhor, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu quero, eu preciso, eu necessito. Mas não chega ao Senhor para dizer, grandioso és tu, Senhor, majestoso é o teu nome. Eu louvo o teu nome, eu engrandeço o teu nome em qualquer circunstância da minha vida, ainda que a figueira não floresça, ainda que não floresça, contudo, eu louvarei o nome do Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus. Eu agradeço a oportunidade que me foi dada e que a palavra do Senhor fique fixada no nosso coração. E cada vez que nós nos reunirmos na casa do Senhor, essa passagem de oferecer o nosso corpo, a nossa vida, a nossa alma como culto a Deus, deve ser então nosso ideal. Amém? Amém. Vamos agradecer ao Senhor por esse momento, queridos irmãos. Senhor amado nosso Deus, nós te damos graças, porque, Senhor, a tua palavra fala nos nossos corações. Ó, tu nos instrui, ó Pai, tu nos instruis para que nós te adoremos em espírito e em verdade. Graças a ti pelo culto desta noite. Graças a ti, Senhor, pela tua palavra nos nossos corações, porque tudo aqui é guiado pelo teu santo e bendito Espírito. E assim, Senhor, nós nos colocamos nas tuas mãos. Guarda-nos, ó Senhor, de estarmos pendendo para este mundo, mas sempre nos santificando para encontrarmos contigo e estarmos eternamente na tua santa e bendita glória, louvando o teu nome. Amém.